Você o? Henrique. Henrique. Eu sou carioca, mas eu cresci no estado do Pará. Lá a gente teve muito problema de grilagem de terra, muito problema com agro, muito problema de desmatamento, de então, queima. Você conhece de perto lá, então? Conheço. O Nortão. Conheço. Inclusive o Movimento Sem Terra. Queria dizer aqui para todo mundo, qual é a câmera aquela ali? Queria dizer aqui para todo mundo, pesquise Armazém do Povo, perto da sua casa. Tem vários pelo Brasil. Lá você vai conhecer o que é o Movimento Sem Terra, tá? Você pode ser voluntário, inclusive, e ajudar nas entregas das cestas que eles vendem, entendeu? Você pode ajudar o Movimento Sem Terra. Queria perguntar pro senhor, que o senhor estava falando que o Movimento Sem Terra é terrorista. Queria perguntar pro senhor se o senhor tem a mesma opinião de quem chega em locais como o Vietnã, quem chega em locais como o Iraque, quem chega em locais como o Panamá, enfim, vários países aqui da América Latina, quem chega em locais como a Venezuela e tenta impor o seu modo de vida. Afeganistão, com a União Soviética também. E com os Estados Unidos também. Tem vários casos aí, né? O senhor diria que o presidente Trump é terrorista? Não, vamos falar aqui do MST, tá certo? O nosso foco aqui é o MST. Eu queria te perguntar uma coisa, o seguinte. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma comparação. Vamos dizer, você deve ter familiares, uma família grande, como a minha também, né? Geralmente o pessoal no passado tinha 10, 15 irmãos. Eu tenho lá na minha família pessoas que às vezes têm lá imóveis para poder alugar, casa, apartamento, e eventualmente esses imóveis ficam fechados, às vezes improdutivos. Com tanta gente sem casa para morar, veja só. Aí eu acho que nós deveríamos, né, se for nessa lógica, termos também o movimento do sem teto também. Nós temos o MTST, muito obrigado, governador, por lembrar do MTST, que faz as suas ocupações. Temos a ocupação 9 de julho em São Paulo. Ninguém pode, por favor, então, o MTST. Ninguém pode ter mais uma casa que fique 1 mês, 2, 6 meses disponível para aluguel. Eu acho que não deveria. Não só acho justo, né? que enquanto tem gente que tem as casas disponíveis e sobrando lá para pessoas morarem, tenha tanta gente, como no caminho para cá do debate a gente vê morando na rua. Eu não sei quantas camisas você tem no seu guarda-roupa. Acho que você deveria ficar com 5, que dá para usar um no dia, e dar o restante também. Mas é o que eu faço, governador. Você faz isso? Sim, eu dou com as minhas roupas. Você faz isso? Então você está de parabéns. Eu faço trabalho mesmo, voluntário, exatamente, porque a gente precisa se doar para a sociedade. Né? Eu acho que tenho o privilégio de ter nascido numa família não tão abastada, mas com condições, que me deu o privilégio de entender, né, que tem gente que precisa mais do que eu de certas coisas e que faz eu poder fazer trabalho voluntário, ajudar as pessoas, ajudar quem tem menos que eu, né? Que eu acho que essa deveria ser a postura da direita. Sim. Então você acha que propriedade privada não precisa? É algo que nós não temos nenhuma necessidade. Precisa, não seria tão legal se todo mundo tivesse propriedade privada e não só o Blairo Maggi lá no Mato Grosso e não só o grande latifundiário, o Lula não só os grandes com triplex, não é isso também? Exato, o Bolsonaro com seu monte de imóveis, não é? Um desse não poderia ser para algumas pessoas que estão morando na rua, para algumas pessoas que estão desabrigadas, para alguém que está lá no Movimento Sem Terra. Né? Porque afinal eles não têm terra, eles não precisam de uma terra, sei lá, do tamanho do Sergipe, como alguns latifundiários têm aqui, né? Do tamanho de um estado. Eles precisam de um campo de futebol, de menos até, para plantar sua mandioca, para vender sua batata, para cuidar da subsistência da sua família, que é o que o Movimento Sem Terra busca. E você sabe que a terra, quem planta todos os anos, depois de X anos, precisa descansar para ela recuperar? Exato, o senhor deveria falar isso para o Blairo Maggi, novamente, que eu citei, que é o sojeiro que está estragando o Mato Grosso, né? O senhor poderia falar isso para os latifundiários que estão detonando a Amazônia, que já não tem um solo tão rico assim, que precisa ser melhor cuidado, que estão lá destruindo. Isso daí não é o Movimento Sem Terra que precisa saber, são os grandes latifundiários. Então, acho que nós precisamos, então, mudar bastante coisa no Brasil, né? Isso nós concordamos, camarada Zema, nós concordamos.